ótima terça-feira para você que nos acompanha aí do outro lado da telinha. Gente, hoje, desculpa, já deixei meu celular, comecei errado, né? Perdão, coloquei agora no silencioso. Hoje é dia 23 de agosto e é dia de falar do quê? De saúde. Vocês já estão acostumados, né? Nada como cuidar da gente. E para começar, eu já vou fazer as perguntas que vocês aí de casa mandaram para o doutor Luiz Piovesani responder. Então pode soltar a vinheta do Alô Doutor. E já está aqui comigo o meu médico, o seu médico, o nosso médico, que ajuda a tirar todas as nossas dúvidas, as dúvidas dos nossos telespectadores. E por isso eu falo mais uma vez, seja muito bem-vindo, viu, doutor? Eu agradeço sempre, inclusive, a nossa apresentadora fitness, Daniele Forte, inclusive na área, né, observando aí a parte alimentar, o almoço aí da apresentadora e está 100% focada, é isso. É isso. A gente tem que focar, né? Cuidar da gente. Acabei de completar 30 anos, fiz aniversário domingo, doutor. Parabéns, felicidades, que Obrigada. Deus te abençoe sempre. Muito legal, muito legal. E sempre buscando a saúde, a longevidade, a qualidade de vida, né? Exatamente. Por isso é que a gente sempre tem que cuidar da nossa saúde, gente. E vamos começar com a primeira pergunta, que é a seguinte, olha... Eu tenho um nódulo na hipófise e minha prolactina está alta. Existe algum tratamento, doutor? Bom, pergunta excelente. Hipófise é uma glândula que fica na região do cérebro, né? Nossa glândula mãe, a glândula pituitária, que estimula a produção de diversos hormônios. Então, é comum, né? Você fazer um exame de imagem e aparecer lá a gente chama de adenoma hipofisário, macro ou microadenoma, dependendo do tamanho. E, às vezes, essa lesão hipofisária estimula a produção de um hormônio que chamamos de prolactina, né? Então, qual é o tamanho, né, dessa lesão? Está estimulando a produção da prolactina. O paciente tem algum sinal e sintoma, exemplo, uma dor de cabeça. Existe uma região do cérebro chamada quiasma óptica, onde é formado a visão. Então, se esse adenoma ou microadenoma está perto aí da formação aí da visão, mas, em tese, a imensa e esmagadora maioria geralmente não faz nada, acompanhamento, né, de ressonância da hipófise, acompanhamento da especialidade, da endocrinologia, em alguns casos solicitamos o auxílio da neurologia. Agora precisa saber um pouquinho mais aí da história do paciente para ter um diagnóstico um pouquinho mais preciso. Em tese, acompanhamento médico. Tá certo. Então, de início, não é nada para se preocupar. Se foi algo, inclusive, recente, é preciso fazer uma investigação. Perfeito, sempre, né? Sempre ter um diagnóstico preciso para se ter uma conduta precisa, né? Tá certo. Vamos para a próxima pergunta? É sobre gravidez, gente. A pessoa diz o seguinte, eu peso 85 quilos e minha ginecologista pediu para eu emagrecer antes de engravidar. Inclusive, só um adendo aqui, algo que a gente sempre comenta no programa. O Dr. Luiz Piovesani sempre faz questão de dizer que se você está pensando em engravidar, antes vá ao médico, se programe, porque nada como você se programar para conseguir aí gerar o seu bebê com a melhor saúde possível. E a pergunta é o seguinte, quais são os riscos de engravidar acima do peso? É exatamente isso que você falou, né? O excesso do peso, na verdade a obesidade é uma doença. Eu não sei a altura da paciente, mas ela já sinalizou 85 quilos, provavelmente esteja acima do peso. Riscos aí no período gestacional, aumento de pressão, né? A doença hipertensiva gestacional, um risco elevadíssimo de desenvolver a diabetes gestacional, colocando em risco tanto a saúde da mãe quanto a saúde do bebê. Então, por que engravidar com saúde? Porque nós vamos gerar a mulher vai gerar um bebê e que esse bebê venha com saúde, né? Que não tenha riscos em período de gestação. Então, comece a apresentar alterações laboratoriais, né? Começa a alterar a pressão, vira uma gestação de alto risco, né? Como eu falei, colocando a vida dos dois, tanto a mamãe quanto o bebê, em risco. Então, sempre vou engravidar, se programar para isso, entrar com um peso padrão, com uma saúde adequada. Claro que às vezes o acidente acontece, né? Às vezes a pessoa engravida, né? De uma ou de outra forma, aí que não vem ao caso. Às vezes uma gestação não planejada, isso pode realmente acontecer. Mas sempre orientamos um planejamento gestacional e entrar nesse período sempre com cuidado mais específico, né? Com os exames em dia, com a saúde em dia. Agora, doutora, assim, vamos supor, essa pessoa não se programou, de repente engravidou e está acima do peso. O que ela precisa fazer?
Ter acompanhamento médico, fazer todos os exames pré-natal, e aí a obstetrícia ela vai indicar, né? Olha, vamos passar no nutricionista, nós vamos passar no endocrinologista, teu examezinho de diabetes alterou um pouquinho, a pressão subiu um pouquinho, vamos passar no cardiologista. Então, num período gestacional, sempre o médico, né, vou usar uma palavra, talvez não seja esse o termo, mas o médico-chefe, aí no caso, é a obstetrícia. Ele que vai receber a paciente, ele que vai ver os primeiros exames e ele vai começar a individualizar. Então, olha, você vai para lá, vamos no cardiologista, vamos perder peso, vamos cuidar da parte da nutrição e assim por diante. Tá certo. Respondido, né? E olha só, vamos para a próxima pergunta. Uma dúvida a respeito de medicamentos. Eu posso fazer o uso de medicamento da tireoide em dose baixa para acelerar meu metabolismo? Nem pensar, se tivesse com a orelha para fora da câmera, aqui ia dar uma puxada na orelha do paciente. Claro que é brincadeira, pessoal. Quem vai fazer reposição hormonal tiroidiana é que tem o hipotiroidismo. O que seria isso? O déficit hormonal tiroidiano. Não se brinca com hormônio nenhum, principalmente a tireoide. Então, eu não vou entrar com remédio para acelerar o metabolismo de ninguém. Às vezes está o paciente com uma dificuldade de perder peso. Eu vou colocar um remédio da tireoide? Não. Eu vou averiguar como é que está a parte física dele, como está a parte alimentar, para a parte metabólica responder de forma correta. Claro, às vezes eu posso ter uma alteração hormonal importante, inclusive o hipotiroidismo, mas sempre avaliado com as queixas do paciente, com o exame físico do paciente, com o exame laboratorial. Resumo, quem vai usar o remédio da tireoide é quem tem uma doença chamada-se hipotiroidismo, no caso da reposição hormonal. E também tem o hipertiroidismo, que nós usamos outro tipo de medicamento, né? Passe no médico, não tem mágica, o que tem é empenho, o que tem é foco, o que tem é a mudança de estilo de vida. E, doutor, você falou algo muito importante. Você falou, não dá pra gente brincar com reposição hormonal e nem com nenhum outro medicamento. Ou seja, não é porque você tá com um sintoma ali, sabe o que aquele medicamento faz com o seu corpo, que você vai tomar sem prescrição médica, né? Ainda mais a tireoide. Então, os sintomas da tireoide são subjetivos. Exemplo, cansaço a tireoide pode fazer? Pode, mas várias outras doenças podem fazer também. Queda de cabelo e assim por diante. Um dia eu cometi um erro de postar na minha mídia social sinais e sintomas do hipotiroidismo. E comecei a atender. Quando eu saí do consultório, eu deveria ter uns 200, 300 recados para responder, porque não tinha um cidadão que falava, doutor, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É a tireoide pode fazer sim, mas várias outras coisas podem fazer também, né? Então, quem vai fazer o diagnóstico médico é o médico, não é o vizinho, não é o tio, não é a tia. Quem vai prescrever medicamento é o médico. O vizinho tomou esse remédio e sentiu bem, então eu vou tomar também. Não é assim, cada corpo tem uma individualidade. Tem toda a razão, aquela história, né? Doutor Google, nunca, gente. Qualquer sintoma, procure um médico. E vamos lá, uma pergunta agora que deve ser de várias mulheres. Eu estou entrando na menopausa. Devo fazer a reposição hormonal ou isso varia de pessoa para pessoa? É interessantíssima a pergunta, tendo diversos pacientes em reposição hormonal. Primeiro, avaliação laboratorial. Tem algum risco de repor este hormônio? Histórico familiar, paciente de primeiro grau, a mãe, né, algum familiar que teve aí câncer de mama, câncer de endométrio, né, dependente deste hormônio. Então, tudo é levado em consideração e colocado numa mesa para se conversar com o paciente, né? Então, o hormônio não deve colocar o paciente em risco. Então, se exclui, né, a parte genética, se faz uma avaliação criteriosa do paciente, todos os exames ginecológicos, é importante a ginecologia também avaliando o preventivo, ultrassom da mama, ultrassom transvaginal e exames laboratoriais. Se tudo ok, não tiver nenhuma contraindicação para o uso hormonal, se faz sim, né? Inclusive, isso é mais do que comprovado. Melhora aí toda a parte circulatória, né? Inclusive a queda hormonal, sinais e sintomas, déficit cognitivo, aumenta o risco cardiovascular, de incontinência e urgência miccional, tendência ao aumento de peso, né? Da gordurinha visceral, abdominal, que inclusive é um risco cardíaco também, está muito associado à ansiedade, depressão, déficit cognitivo. Então, você repor o hormônio de uma maneira adequada, né? De uma maneira, né, criteriosa, só vem a melhorar a qualidade de vida do paciente. Mas, de novo, cada pessoa tem uma individualidade, cada pessoa tem uma parte metabólica. Então, não é o mesmo hormônio para todas as mulheres, não é a mesma dosagem para todas as mulheres. E tem pessoas que podem e outras que não podem usar o hormônio. Então, tudo isso é verificado.
Então, resumindo assim, se os riscos ao se repor os hormônios ali forem maiores, é melhor que não faça a reposição. Que não faça a reposição. Você não pode, às vezes, resolver uma coisa e prejudicar em outra. Né? Então, estou me sentindo super bem, melhorou minha qualidade de vida e gerou uma lesão, né, para a mulher. Embora, vamos falar do homem, vamos falar do câncer de próstata, né, que o hormônio, a testosterona, causa câncer. Se o hormônio por si só levasse o câncer, quem ia ter câncer de próstata? Um adolescente, onde ele tem o maior índice de câncer de próstata. Então, dificilmente o hormônio vai ser carcinogênico, formar o câncer. Mas se eu tiver uma lesão, se eu tiver lá uma célula, um indicativo, né, de lesão prostática, eu posso fazer crescer, né, eu posso fazer evoluir a lesão. Então, por isso que todo cuidado é pouco, uma avaliação criteriosa, né, uma história clínica da paciente, uma história familiar da paciente e exames laboratoriais. Se com 100% de segurança se coloca o hormônio da forma correta, da dosagem correta e assim por diante. Tá certo. E bom, a gente estava falando de mamãe aqui, né, daquelas que querem engravidar, mas agora chegou a dúvida de uma mãe. Ela disse o seguinte: meu filho é o mais baixo da sala escolar. Ele deve usar o hormônio do crescimento ainda criança, doutor? É um caso interessante. Diversas mamães e papais, às vezes 1,60 m de altura, 1,65 m de altura, os dois chegam no consultório e querem que o filho seja um jogador de basquete. Não vai ser, o filho vai puxar o pai e a mãe. Isso está no código genético da criança. Então, ela herdou as características tanto do pai quanto da mãe. Então, existe algo que chamamos de baixa estatura constitucional familiar. Então, se avalia lá, o pediatra tem um gráfico de crescimento, percentil, e se observa lá tanto o peso e altura quanto a evolução disso. Se suspeita de baixa estatura, se faz uma dosagem do GH e IGF-1, que é o hormônio do crescimento. Em alguns outros casos, se faz um teste aí, a gente chama de clonidina, um teste de estímulo de esforço, que aí você estimula a produção do hormônio do crescimento da criança e se verifica se realmente a criança tem um déficit hormonal. Se constatar que realmente existe um déficit hormonal do hormônio do crescimento, realmente se faz a reposição hormonal, que é a somatropina, que é o GH, inclusive é muito utilizado aí, não só para crescimento, como o pessoal em academia, né, às vezes acaba usando aí sem ter indicação para esse tipo de coisa. Então, primeira coisa, passar no pediatra, o pediatra vai avaliar, ele tem lá o caderninho, a agendinha dele, ele vai ver o percentil, se está tudo em ordem com evolução, vai avaliar também, né, a média familiar, tanto do pai e da mãe, se suspeita de deficiência, se dosa o hormônio de crescimento e se faz um raio-x de idade óssea também, ver se a idade óssea do paciente é compatível com a idade cronológica, antes de sair tacando hormônio, principalmente com uma criança, né? Mas se é visivelmente assim genético, essa criança tem uma estatura um pouquinho mais baixa, não se pode dar hormônio só porque você quer que ela seja um pouco mais alta. Nada disso, se parte da normalidade, embora você pode, às vezes, até ajudar um pouquinho mais o crescimento. Né? E existem outras situações, exemplo na mulher, na menina, às vezes aí uma puberdade precoce, né? Vai menstruar um pouquinho antes, pode dificultar um pouquinho o crescimento, isso é um assunto muito amplo. Então, sempre se investiga a dosagem hormonal e se a idade óssea do paciente está compatível com a idade cronológica antes de se ter uma conduta desse nível. Porque a reposição hormonal, inclusive do GH, é uma injeção subcutânea. Então, ninguém vai ficar tomando injeção ou dando injeção numa criança sem precisar. Perfeito, doutor. Agora sim, gente, essa é boa, hein? Para finalizar, qual que é... Eu já até sei parte da resposta, viu? Confesso para vocês. Qual que é o melhor remédio para perder peso? Eu gostaria de saber também, se eu tivesse essa resposta. Não, brincadeiras à parte, pessoal. O paciente ele entra no consultório e ele sempre quer o melhor médico, ele quer a melhor nutricionista, ele quer a melhor dieta, ele quer que você tenha a melhor conduta com ele, mas ele esquece que ele tem que ser o melhor, ele tem que se doar para a coisa. Qual é o maior remédio de todos? Deus fez, somos nós. Né? Então, o melhor e maior remédio de todos é você, paciente, é você que está nos assistindo aqui, fazendo a tua parte, o desejo da mudança. Quantas as vezes uma mulher acima do peso pensa em perder peso? Quando tira uma foto, quando se olha numa mídia social, pensa o dia inteiro, só que pensar não vai fazer ninguém perder peso, e sim colocar o pensamento em prática. Eu vou treinar, eu vou mudar a minha rotina. Falando da parte medicamentosa, né, existem vários remédios, os inibidores, anfepramona, femproporex, ibutramina,
Existem lá, às vezes, o paciente tem uma ansiedade, né? Então se usa lá um remedinho para ansiedade para diminuir um pouquinho a compulsão alimentar. Tem as injeções hoje em dia. Então tem uma gama enorme de remédio, mas também cada caso é um caso. Tem um paciente que ele é ansioso, tem um paciente que tem muita fome, tem um paciente que é compulsível e tem o paciente que tem aí um aumento do peso secundário a alguma doença. Exemplo, uma alteração hormonal, como estamos falando agora, o hipotiroidismo. Né? Às vezes a mulher tem uma síndrome do ovário policístico que vai cursar com alterações, né, laboratoriais importantes. Então, sempre avaliado também a parte laboratorial. Agora, o remédio vai fazer a parte dele e o paciente vai fazer a parte dele. Essa história de que, às vezes, vou medicar o paciente, doutor, quantos quilos eu vou perder com esse remédio? Nenhum. Quem inventar um remédio que vai arrancar o peso do paciente e vai jogar fora, este vai ser um verdadeiro bilhardário. Eu gostaria que fosse eu, inclusive. Pois é. Mas é difícil inventar um remédio desse. Então, o remédio ou ele vai agir na fome, ou ele vai agir na compulsão. E o que vai fazer o paciente perder peso é o treino de verdade e a parte alimentar de verdade também. Ou seja, primeiro você precisa descobrir o que te faz engordar. É a compulsão? É comer muito doce? Ou então é alguma doença? Para depois saber como tratar. E falando dessa área, tudo que eu falo para a Daniele Forte, porque inclusive ela é a melhor profissional que nós temos da América Latina, do planeta até, do planeta. A Daniele Forte é uma fera. Tudo que eu falo, eu olho para ela porque ela é brava. O paciente chega no consultório dela, ela faz emagrecer, nem que seja na marra. É isso, gente. Daqui a pouquinho, tá? Tem Dani Forte aqui também para auxiliar vocês e a mim também, tá? São os dois médicos feras que cuidam da minha saúde também. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Deixa antes, claro, por favor, suas redes sociais. DR de Dr. Luiz com S. Piovesani. Pessoal, uma semana abençoada. E lembrando que dia 28 é aniversário da minha filhinha, Laurinha, 2 aninhos de idade. Um beijo no coração. Beijo, papai, Laurinha. Papai ama demais você, filha. Coisa mais fofa. Gente, obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço sempre o pessoal de casa e vocês aqui do estúdio. Vamos para um rápido recadinho. Eu tenho certeza que você tem uma lembrança muito feliz com o seu pai ou com o seu filho. Sabe aquele momento que a gente guarda a imagem na memória? Então, se você quer voltar a sorrir ou presentear o seu pai com um lindo sorriso, venham para Vamos Sorrir, pois agora em agosto, mês dos pais, a Vamos Sorrir está com a campanha nacional dos implantes odontológicos, para o paizão sair de sorriso renovado. São mais de 90 clínicas Vamos Sorrir pelo Brasil inteiro, com tecnologia de última geração e profissionais especializados em implantes odontológicos. Em nossa região, a Vamos Sorrir conta com unidades em Botucatu, Lins, Marília e Matão. Chame agora mesmo pelo zap 11 97538 3192 ou acesse o site vamossorrir.com.br. Afinal, dentes bonitos e saudáveis deixam a vida de um pai muito melhor. Vamos sorrir? É sorriso completo. E se você é de casa também tem uma dúvida sobre saúde, mande a sua pergunta para o nosso zap da população. O número é o 11 96783 6666. Não esquece de mandar o seu nome e a cidade de onde você está falando, tá bom? E a nossa interação não é só pelo zap, não. Também estamos no Facebook, você consegue nos assistir, deixar seu comentário e também compartilhar o nosso conteúdo para quem você quiser, gente. Estamos também no Instagram, então não deixe de nos acompanhar por lá também. A gente mostra os bastidores do programa e muito mais, tá bom? E olha só, já pega papel, caneta e se concentra aqui na frente da TV, porque o doutor Luiz Piovesani já deu um spoiler, hein? Estamos com Dani Forte. Sabe do que a gente vai falar? Gente, algo que todo mundo quer saber. Emagrecimento. Ninguém melhor do que ela, gente. Dani Forte está aqui, seja muito bem-vinda. Saudade que eu tava de vocês. Obrigada, obrigada. Muito bacana. Um assunto que todo mundo procura, inclusive no consultório, né, Dani? Todo mundo, todo mundo. E o verão tá chegando, né? É isso. Por que não falar de emagrecimento? Exatamente. Eu costumo dizer assim no consultório, existem 2 fatores que fazem as pessoas emagrecer, né? O primeiro é porque você é obrigado a emagrecer porque você está com uma patologia.
Então, vem lá, você passa lá com o doutor Luiz fala assim, ó, você está diabético, você está obeso, então você é obrigado a emagrecer. Então, você vai na força e você emagrece. E o segundo é quando você olha ali no espelho, você começa a reconhecer que você está acima do peso, que está com uma gordurinha a mais, ou porque você quer mudar o seu estilo de vida, a sua qualidade de vida, né? Eu costumo dizer, Marcela, que o emagrecimento, quando a pessoa está mais magra, ela está muito mais saudável, ela ganha anos de vida, tá, gente? É anos de vida. Hoje, a obesidade é algo que mais mata no mundo, é a doença que mais mata no mundo. E muita então, gente não se atenta a isso, exatamente, né? As pessoas às vezes acham, eu tô ali acima do peso, pega aquele exame clínico totalmente bom, mas ela é silenciosa, a obesidade é muito silenciosa. Então, assim, eu sei que o verão tá chegando, mas eu queria dar um start aí, não só porque o seu corpo está um pouquinho acima, ou porque você tem uma patologia, mas porque você pode pensar em viver um pouco mais. Então, vamos pensar em ter uma qualidade de vida melhor e ter uma alimentação melhor e ser mais magro. Comer comida de verdade, como sempre Dani Forte fala. Agora sim, para que a gente comece, que o pessoal de casa também entenda o que é o emagrecimento, Dani. Então, o emagrecimento, as pessoas precisam buscar, né, um estilo de vida saudável, né? Precisa ter constância naquele emagrecimento, ela precisa ter dedicação, ela precisa se dedicar, ela precisa preparar aquela alimentação. As pessoas hoje têm uma vida muito corrida, né, Marcelo? Então, a pessoa não quer preparar, fala, eu não tenho tempo para nada. Parem de comprar pacotinhos, se programem, deixa ali uma comidinha, compra uma marmita funcional, uma marmita fit, que a gente chama hoje em dia, que tem um frango. Coma comida de verdade, o que tem na feira, o que tem ali, né, no supermercado, às vezes a parte proteica, a parte saudável, frutas, verduras, legumes. Mas para ter esse emagrecimento aí, a gente precisa se privar de algumas coisas. A gente precisa comer menos, a gente precisa resistir a algumas coisas também. A gente precisa falar assim, não, eu não vou comer, eu vou me privar. E eu acho que ele dá sempre... E a atividade física também, tá? A atividade física é fundamental para ajudar nesse emagrecimento. Tá legal, você falou de coisas essenciais para que a gente consiga emagrecer. Exatamente. Agora sim, o que pode prejudicar esse tão sonhado emagrecimento? O excesso de carboidrato ruim, Marcelo. O que seriam os carboidratos ruins? Bolos, massas, pizzas, pães, né? O excesso de açúcar também pode prejudicar. Não adianta você fazer uma dieta ali certinha, que a Nutri passa ali tudo bonitinho, tanto de proteína, e você colocar 1 quilo de proteína, você também vai engordar com a quantidade de comida. Então, tem que ficar muito atento a esses requisitos aí. A atividade física é fundamental também, porque você tem um gasto calórico, né? E seguir ali certinho esse plano com quantidades, atividade. E o sedentarismo, ele hoje está aí presente em muitas pessoas, né? Elas acabam aí não tendo esse gasto calórico, então isso pode prejudicar bastante. Então, assim, não podemos comer os carboidratos ruins, que a Dani, inclusive, mostrou uma lista aí, né? Que são bolos, biscoitos, pizzas, mas tudo aquilo que a gente adora, tá, gente? Então, o que a gente deve comer para conseguir emagrecer? Tem comida boa também? Tem comida boa. Olha só, eu vou dar só um spoiler, mas eu vou deixar na minha rede social, que eu vou falar por último, uma dietinha de emagrecimento. Se você depois quiser essa dieta, você vai lá mandar no @DaniForteNutri, eu quero a dieta que eu vou mandar para você. Boa. Mas vamos lá, emagrecimento. Evite os carboidratos, né? Aqueles carboidratos. Mas existem carboidratos bons, que são batata, mandioca, arroz integral. Nós precisamos sim deles, mas em um período do dia, que é na hora do almoço. Então, coma carboidrato na hora do almoço, uma porção pequena. As proteínas, carne, frango, peixes, ovos, né? Você deve comer em todas as refeições. Iogurte também entra. No café da manhã, vou dar um exemplo aí, coma ovos, coma iogurte, coma queijo. No almoço, proteína de novo. No lanche da tarde, pode comer aí uma fruta, aumentar a ingestão de frutas com iogurte. E à noite, coma proteína com verduras e legumes, não coma carboidrato. E as fontes de verduras e legumes, elas têm que estar em todas as refeições. É lógico que a gente não consegue comer no café da manhã, mas coloque no seu almoço
e no seu jantar. Então, aquela jantinha perfeita, uma boa fonte de proteína, ou uma carninha, ou um frango, ou um ovinho mexido com uma verdura cozida, pode ser um brócolis, pode ser um espinafre, e uma saladinha verde. Ó, você evitou aí todo o carboidrato da noite. E Dani, essa dietinha básica que você passou agora para os nossos telespectadores não tem contraindicação e, na verdade, existe ali um porquê da pessoa seguir essa refeição, né? Por exemplo, na hora do café da manhã, comer tal coisa, na hora do almoço, ingerir outro tipo de alimento. Existe essa regra básica justamente pelo o que faz com o nosso corpo, é isso? Exatamente, Marcela. E por ser uma dieta para perder, né, para perda de peso, ela só tem uma restrição aí de excesso de carboidrato e açúcar. Né? Pelo que eu falei, e vocês entenderam que o único açúcar que nós temos é da fruta. De repente, você comeu uma fruta de manhã, uma fruta à tarde. Então, não adianta fazer uma dieta dessa, encher de açúcar, café cheio de adoçante, cheio de açúcar, que também você não vai perder peso. Então, nada mais é do que uma nutrição saudável, comida de verdade e que serve para todo mundo. Vai melhorar seu colesterol, vai melhorar sua diabetes, vai melhorar seu triglicérides e você ainda vai emagrecer. Olha que interessante. Então, assim, é uma dieta saudável, né? Só com uma restrição de excesso de carboidrato e de açúcares ruins. Ó, Marcelo, eu queria lembrar também que o açúcar ruim, ele não está só naquele açuquinha branco ali do pacotinho. Ele está na bolacha, ele está até naquela bolachinha, sabe? Aquela bolachinha salgada que a gente come de água e sal. Aquilo vira açúcar no nosso metabolismo. Quando você come aquela bolachinha, é como se você estivesse comendo uma colher de açúcar. Aquelas torradinhas, então nos bolos, nos salgados estão. Porque a farinha branca, ela vira açúcar. Então, cuidado, evita essas farinhas, evita esses pacotinhos. Coma comida de verdade, né? Busque sua saúde, busca ser saudável, busca aí você pegar o seu exame clínico e esse exame todo melhorar. Gente, tem um único remédio para isso. O Dr. Luiz falou de remédio. Gente, alimentação. Tá né? certo, é verdade. É alimentação, o melhor remédio é alimentação. Vocês têm que ter essa consciência que o melhor remédio é alimentação. Nada como ter uma nutri dessa, né, gente? Maravilhosa, não só para vocês, nossos telespectadores, mas minha nutri também, tá bom? Dani, vou te agradecer mais uma vez por estar aqui, viu? Deixa, é claro, suas redes sociais mais uma vez, para que o pessoal também possa acessar aquela dietinha que você disse que vai deixar por lá. @DaniForteNutri. Me manda um inbox, quero a dieta que eu envio para você. Dani. E depois você me conta. Muito obrigada, viu? Obrigada, mais uma vez pela sua presença aqui. Muito obrigada. Tá bom? Remédio considerado o melhor do mundo para insônia pode começar a ser vendido no Brasil ano que vem já. O medicamento é apontado como o melhor em eficácia, aceitação e tolerância entre 36 drogas estudadas. De acordo com a Associação Brasileira do Sono, olha só, gente, atenção para esse dado, hein? 73 milhões de brasileiros sofrem com insônia e lidam com prejuízos tanto para a saúde física quanto mental. O remédio contra a insônia está em análise na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e poderá chegar às farmácias do país em 2023. A gente torce que chegue o quanto antes para que menos pessoas aí consigam sobreviver a essa famosa insônia, né? E ó, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Só o tempo de uma pausa, você tomar uma água aí ao banheiro e voltar para frente da telinha, tá bom? Estamos de volta e, gente, quero dar um recadinho para você. Olha, o nosso programa fica disponível também no nosso canal do YouTube. Então, se você quiser rever alguma dica, compartilhar com a família e amigos, é só ir lá, tá bom? É muito simples, você vai conseguir ver as dicas do Dr. Luiz Piovesani, também da Dani Forte, inclusive aquela receitinha que ela passou aqui, além de acessar também as redes sociais dos dois, a minha rede social e do programa. A gente também tá no Facebook e no Instagram. Então, é só você procurar a Voz da População e começar a nos seguir, tá legal? E, infelizmente, a gente vai ficando por aqui. Nosso encontro está marcado para amanhã, no mesmo horário, e eu espero você, tá bom? Grande beijo!